Ok, vamos começar com as prepositions of time, ok? Eu coloquei essa foto aqui porque fica mais fácil de entender. Digamos que é do maior para o menor, certo? Aqui tem de tempo e de local, mas a gente vai falar só sobre as prepositions of time agora, tá bom? Vamos lá. As coisas grandes, certo? Os tempos maiores, acima de um mês ou de semanas, no plural, a gente usa o in, certo? Por exemplo, séculos, décadas, anos, meses, semanas, ok? Para as coisas menores que semanas, a gente vai usar on, que são os dias, os dias da semana e o dia do mês, o dia específico, ok? Para coisas menores que um dia, como as horas, a gente vai usar o at. Então, é bem simples. Hora, at. Dias, dia do mês e dia da semana, on. Mês, ano, décadas, séculos, in. Ok? In the 80s, in 1970, in July, in May, in April, in 2 weeks. On May 17th, on my birthday, on Friday, on the weekend. At 7 o'clock, at 12 o'clock, certo? Então, as prepositions of time são essas. Super simples. Vamos passar para a próxima coisa. Os verbos que a gente usa para permissão e obrigação, tá? Só para lembrar aqui rapidamente, que está naquela aula sobre verbos em geral, que a gente fala dos verbos que usam auxiliar e os que não usam, certo? Que eu chamei de verbos trabalhadores e preguiçosos. Só para reforçar, o can e o must são aqueles verbos que eu chamo de trabalhadores, aqueles verbos que não usam auxiliar. Já o verbo have é um verbo que precisa de auxiliar para fazer a negativa e a interrogativa. Então vamos lá. O can a gente usa para habilidades, certo? He can speak French. She can dance ballet. They can swim, certo? E a gente usa para permissões, ou seja, coisas que eu posso fazer. Aqui tá uma pergunta, tá? Can I borrow your pen? Ou seja, eu posso pegar emprestada a sua caneta? Eu posso usar também I can go to school by bike, ou seja, eu posso ir para a escola de bicicleta. Enfim, tudo que é permitido. Estamos falando da forma afirmativa, tá? Afirmativa e interrogativa. Daqui a pouco eu vou falar da negativa. O must, ele expressa uma obrigação interna ou autoimposta. O que significa isso? É uma obrigação da pessoa que está falando na frase com ela mesma. Ela impôs aquilo a ela. Não é uma coisa que vem de fora, não é uma lei, não é uma regra de um lugar. É uma coisa que a pessoa impôs a ela mesma ou é uma forte recomendação, certo? Por exemplo, para uma obrigação. You must clean the house, ou seja, você deve limpar a casa. É uma obrigação que você impôs para você mesmo. Se você não limpar a casa, vai acontecer alguma coisa? Não. A casa vai ficar imunda, mas acontecer, ter uma consequência não haverá, porque essa é uma obrigação que você colocou para você mesmo. Por exemplo, você quer viajar para Disney e você quer guardar o seu próprio dinheiro para ir para Disney. I must save money to go to Disney. Ok. Se eu não guardar, eu não vou, certo? Então é uma obrigação minha comigo mesmo. E as fortes recomendações. You must see this movie, ou seja, você deve assistir esse filme. Então ele vem nesse sentido de deve, alguma coisa que você deve fazer, certo? Enquanto o can é algo que eu posso, desculpa, o must é algo que eu devo fazer. Aí nós temos o have to. O have to, ele já expressa uma obrigação. Ele é uma regra, uma coisa imposta por outra pessoa ou uma lei, certo? Obrigação ou necessidade imposta por alguém ou algo. I have to work tomorrow. Ou seja, eu tenho que trabalhar amanhã. Com certeza, amanhã é domingo, por exemplo, não fui eu que decidi que eu tenho que trabalhar. Então, é o meu emprego que me dá essa obrigação. É, essa obrigação, essa necessidade também pode ser expressa em perguntas. Do you have to work? Ou seja, você tem que ir ao trabalho, você tem que trabalhar. Do you have to go to work? Você tem que ir ao trabalho, ok? Então, o have to, ele é para obrigações impostas
por terceiros, por outras pessoas, regras e também leis. Por exemplo, é, you have to stop on the red light. Ou seja, você tem que parar no sinal vermelho. É uma lei. You have to go to school wearing uniform. Ou seja, você tem que ir para a escola vestindo uniforme. É uma regra da escola, certo? Então, esse é o have to. Então, can, para coisas que você pode fazer. Must, para coisas que você deve fazer, obrigações impostas por você mesmo, pela pessoa da frase. E o have to é uma obrigação externa, uma obrigação que alguém impôs àquela pessoa daquela frase, ou uma regra, uma lei, ok? Vamos agora para a forma negativa deles. A forma negativa, ela tem uma, tipo assim, uma pequena mudança. Enquanto o must é para uma obrigação autoimposta, uma obrigação que você impôs com você mesmo, ou somente uma forte recomendação, o must not é para uma proibição. Já o have to, que na afirmativa ele é uma coisa, é uma obrigação externa, é uma lei. Quando ele vai para a negativa, ele é só uma forte recomendação para você não fazer, certo? Então vamos lá. Can't é algo que você não pode fazer. I can't watch TV before I finish my homework. Ou seja, eu não posso assistir TV antes de eu terminar meu dever de casa. Serve também para as habilidades. I can't swim. She can't dance ballet, certo? Must not é algo proibido. You must not go to school without uniform. Ou seja, você não pode ir para a escola sem uniforme. Usar aquele mesmo exemplo do semáforo. You must not go on the red light. Ou when the light is red. You must not go when the light is red. Ou seja, você não pode seguir, você não pode ir quando o farol está vermelho, quando a luz está vermelha. Certo? É uma proibição. Já o don't have to ou doesn't have to, lembrando, né, que o do ou o have, ele é aquele verbo que usa auxiliar, então ele vai usar o don't ou doesn't para fazer as frases negativas. I don't have to work on Sunday. Ou seja, eu não tenho que trabalhar no domingo. É uma proibição? Não. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Problema meu. Mas eu não tenho que trabalhar no domingo. E eu fiz a mesma com o she. She doesn't have to work on Sunday. Ou seja, ela não tem que trabalhar no domingo. Certo? Agora nós vamos para as question words. Asking information. Nós temos várias maneiras de fazer, de perguntar informações. Certo? Vamos começar. Who? O who a gente usa para pessoa, tá? É o quem. Who is calling? Quem está ligando? O what a gente usa para coisas e para situações. Por exemplo, oh meu Deus, sai daí. O what a gente usa para coisas, para ideias, para informações. What's your favorite color? What's your name? What's your mom's name? What are you doing? Certo? O que você está fazendo? What's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Ok? What time a gente usa para saber a hora de alguma coisa, tá? Que horas que vai acontecer tal coisa. What time is your English class? Que horas é a sua aula de inglês? What time do you go to school? I go to school 7 a.m. ou 7 o'clock. Certo? O when, ele é usado também para tempo. Olha a diferença, tá? What time é para você saber a hora. When é para você saber quando, tá? When is the party? Quando é a festa? Certo? Where a gente usa para places, para locais. Where are you going? Onde você está indo? Where do you live? Onde você mora? Where are you from? De onde você é? Certo? Temos o why. Why a gente usa for reasons, para o motivo, para saber a razão de alguma coisa. Ele é o nosso porquê. Why are you late? Por que você está atrasado? Why are you angry? Why do you go to school by car? Certo? É o porquê. Por que você faz alguma coisa? A razão, o motivo de que aquilo é feito. O which, ele significa qual? Ele é ele é para quando você tem mais de uma opção, certo? Quando você tem que fazer uma escolha entre opções. Ou seja, for make a choice between two or more options. Which book do you want? Ou seja, qual livro você quer, certo? Você tem várias opções, você vai escolher. O whose, olha a diferença. Nós temos lá em cima o who,
opa, desculpa. Nós temos lá em cima o who, que é para perguntar quem. Já se eu quero perguntar de quem, eu vou usar o whose, for possession, para saber a posse, o dono, a quem pertence aquilo. Whose pen is this? De quem é esta caneta? Certo? Aí nós temos o how. O how, ele é para perguntar a maneira como uma coisa é feita, o caminho como uma coisa é feita, certo? How do you go to school? Como você vai para a escola? Eu posso dizer, I go to school by car. I go to school by bike. How do you prepare your breakfast? Aí você vai explicar como que você faz seu café da manhã. Então, o how eu como. How often? A gente está falando sobre frequência, certo? É com que frequência? How often do you eat pizza? Com que frequência você come pizza? Certo? I eat pizza twice a week, ou seja, eu como pizza 2 vezes por semana. Aí nós temos o how many e o how much, tá? O how many e o how much, todos dois são para quantidades. Qual é a diferença? A diferença é que o how many é para coisas contáveis e o how much é para coisas incontáveis. O que são as coisas incontáveis? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, líquidos são incontáveis. Se eu não falar o recipiente ou a quantidade, ele é incontável. Por exemplo, milk, water, juice, tudo isso é incontável, certo? Eu não conto quantos leites eu tenho. Eu posso contar quantos copos de leite, quantas jarras de leite, quantas garrafas de leite, quantos litros de leite, mas quanto leite eu não tenho como contar se eu não especificar. Outra coisa que é incontável é massas, certo? Pão, pizza, para a gente pode parecer estranho, porque a gente conta um pão, dois pães, uma pizza, duas pizzas. Mas para eles essas coisas não são contáveis, tá? Então, pão, pizza, macarrão. Outra coisa que é incontável, algumas palavras como money, dinheiro. A palavra dinheiro é incontável, inclusive em português, tá? Eu não posso perguntar quantos dinheiros você tem, isso não existe. Perguntar quanto dinheiro você tem. Então, o how much, ele funciona para coisas incontáveis e acaba ficando no singular, how much. Eu posso perguntar quantos euros, quantos dólares, quantas moedas, quantas cédulas. Tudo bem, aí é contável. Eu posso contar quantos reais eu tenho, mas quantos dinheiros não existe, tá? Nem em português. Tempo. Tempo é outra coisa que é incontável. Eu conto dias, horas, minutos, segundos, meses, anos, mas a palavra tempo eu não conto. Não tem como eu contar, tá certo? Então, o how many é para aquilo que é contável. How many people are coming? Ou seja, quantas pessoas estão vindo? Já o how much eu uso para aquilo que eu não posso contar. How much does it cost? Ou seja, quanto custa? How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Certo? Então, how many? A gente poderia traduzir como quantos ou quantas, né? Porque eu estou falando de coisas que eu consigo contar. E o how much? Quanto? Vamos para a próxima página. Aqui eu fiz uma tabela. Eu acho que não está confusa, mas eu vou tentar explicar com calma, certo? Para usar as coisas para os count nouns ou countable nouns, depende, né? Tem livro que chama countable, tem livro que chama count nouns. Lá em cima eu botei countable, aqui eu botei count. E non-count nouns ou uncountable nouns, ou seja, os contáveis e a primeira coluna é os contáveis, a segunda coluna dos não contáveis, certo? E aqui nós temos afirmativa, isso aqui é afirmativa, nós temos negativa e nós temos interrogativa. Vamos começar com a afirmativa. A afirmativa eu dividi em grandes quantidades, uma quantidade média e uma quantidade pequena. Então vamos lá. Eu tenho a palavra, eu tenho o a lot of e o many. O a lot of eu uso tanto para coisas contáveis como para coisas incontáveis, certo? Então, I have a lot of books, ou seja, eu tenho muitos livros. I have much. Não, desculpa. Vou para o a lot of. There is a lot of bread here. Ok? Ou seja, tem muito pão aqui. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui foi o there is, there are. O there is ou there are a gente usa para falar da existência das coisas, certo?
There is para o singular, there are para o plural, certo? A gente só usa o verbo have quando a gente está falando de posse, do que eu tenho, do que me pertence. Eu não digo, por exemplo, em português eu digo, tem um livro na mesa. Quando eu vou traduzir para o inglês, eu não vou botar have a book on the table, certo? Porque eu não estou falando de uma coisa que me pertence, eu estou falando de uma coisa que está em determinado lugar. Então, para eu mencionar coisas que estão em determinados lugares, eu vou usar o there is para singular e o there are para plural, certo? Como as coisas não contáveis, é, não existe o singular e plural do que não é contável, então eu uso o there is, certo? E o there are eu vou usar para os contáveis. Então vamos lá. A lot of eu uso para contável e incontável, certo? E outra coisa que eu uso para grandes quantidades. Do que é contável, eu uso many. There are many apples here, ou seja, tem muitas maçãs aqui. Já para o que não é contável, como a gente viu lá em cima, how many, how much, eu vou usar o much. I have much homework today, ou seja, eu tenho muito dever de casa hoje. Ou seja, homework é uma palavra que eu não tenho como contar. Não tem como contar dever de casa, certo? Isso é para grandes quantidades. Contáveis, a lot of e many. Não contáveis, a lot of e much. Para quantidades médias, eu uso some. Some para os dois, tá? Tanto para que eu conto como para que eu não conto. She has some pencils, ou seja, ela tem algumas lápis. There are some pens on the table. Tem algumas canetas na mesa. Agora os incontáveis. She has some sandwiches. Opa, sanduíche está errado. She has some money. Pronto, mudei. She has some money, ou seja, ela tem algum dinheiro. There is some milk on the table, ou seja, tem algum leite na mesa, certo? Dinheiro, leite, incontável. Pencil, pen, contável. Agora, quando eu quero falar de pequenas quantidades, para os contáveis eu vou usar a few, para os incontáveis, a little. Vamos lá para os contáveis. You have a few t-shirts, ou seja, você tem algumas camisetas. There are a few shorts in my closet, ou seja, tem alguns shorts no meu closet, uma pequena quantidade. Para coisas que eu não posso contar, eu vou usar a little. They have a little time before the game, ou seja, eles têm um pouco de tempo antes do jogo. E there is a little juice in my fridge, ou seja, tem um pouco de leite ou de suco na minha geladeira, certo? Então, só para recapitular afirmativas. Coisas contáveis. Para afirmativa, eu uso a lot of ou many, some e a few. Para coisas não contáveis, eu vou usar a lot of ou much, some e a little. Agora vamos para negativa. Negativa, a gente tem uma quantidade média, que é mais ou menos, né? E nós temos zero, nenhuma quantidade. Para aquela quantidade mais ou menos, a gente vai usar para os contáveis o mesmo many que eu uso para grandes quantidades, tá? Só que agora a gente está falando de negativa. Meu Deus, eu não coloquei, eu não mudei aqui. Many, pronto. Sorry, vamos lá. I don't have many books, ou seja, eu não tenho muitos livros. Para os incontáveis, eu vou usar much. I don't have much homework today, ou seja, eu não tenho muito dever de casa hoje. Para zero quantidade, ou seja, eu não tenho nenhum, eu vou usar o N, tanto para contável quanto para incontável. You don't have any books to read, ou seja, você não tem nenhum livro para ler. E para o não contável, she doesn't have any homework today. Ela não tem nenhum dever de casa hoje, certo? E para fazer perguntas, a gente tem duas perguntas para fazer com esses contáveis e incontáveis nesse momento. A gente quer saber a quantidade. Aí, para saber a quantidade, eu vou usar o how many e o how much, como eu já falei lá em cima. How many para o que eu conto, how much para o que eu não conto. How many books do you have? How many apples are there? E o how much para o que eu não conto. How much time do you have? How much money is there? Ou seja, quanto tempo você tem? Quanto dinheiro tem? Quanto dinheiro há? Falando português mais bonito. E eu tenho também aquela pergunta que eu faço para saber se tem alguma quantidade. E aí eu vou usar o N para os dois.
Does she have any books? Ou seja, ela tem algum livro? E para incontáveis. Does he have any time to play? Ela tem algum tempo para brincar? Outro exemplo. Are there any apples in the fridge? Tem alguma maçã na geladeira? Is there any milk in the fridge? Tem algum leite na geladeira? Só para lembrar aqui, ó. Só para lembrar aqui. There are ou are there para contáveis. E o is, there is ou is there para incontáveis. Ok? Bye bye.